Fala galera, tudo bem? Me chamo Leonardo Machado e hoje estou passando aqui para divulgar que a primeira parte da entrevista com Vinícius Pacheco já está aí no canal Papo com Léo Careca. Você pode curtir tudo aqui comigo, valeu? Então não dá mole, acompanha aí a entrevista com Vinícius Pacheco, primeira parte, ex-Flamengo, ficou muito bacana. Se inscreve nesse canal, não dá mole, compartilha com os amigos, deixa teu like no vídeo para ajudar aí o canal crescer, valeu? Então vamos comigo e solta o vídeo. Beleza, Vinícius. Bom, queria começar te perguntando, você teve aí, né, uma carreira muito bacana aí no Flamengo e eu queria que tu falasse um pouquinho do título da Copa do Brasil de 2006 pelo Flamengo, onde você participou aí naquela ocasião. Queria que você falasse um pouquinho daquela campanha, das dificuldades, o que você acha, na sua visão, o que foi complicado para vocês naquela época. Sim. Olha, foi assim, como você mesmo mencionou, né? Foi uma campanha assim difícil, né? A gente foi galgando degrau a degrau, até porque no início nossa equipe não estava muito acreditada, porque a gente fez uma campanha muito ruim no Campeonato Estadual, né? Naquele ano a gente ficou na classificação geral, nós ficamos em oitavo, isso para um time grande é muito ruim. Então a gente chegou assim bastante desacreditado dentro da Copa do Brasil, né? E o nosso grupo foi se fechando junto com o professor Valdemar Lemos, que era nosso treinador na época, né? Foi incentivando, foi fechando o grupo, montando uma forma, fazendo uma forma de jogar, e a gente foi conquistando jogo a jogo, né? Pegamos adversários dificílimos e fomos galgando jogo a jogo. E eu acho que foi mais legal dessa conquista foi porque foi uma equipe que não era uma equipe favorita do Flamengo, era uma equipe que não era muito acreditada, né? Pela competição ruim que tinha feito no primeiro semestre. E a gente conseguiu dar a volta por cima no melhor estilo, né? Fazendo uma grande competição, sendo campeão e trazendo o Flamengo de volta ao cenário nacional com um grande título, né? E acabou que naquela época ali, depois o Flamengo meio que entrou no brasileiro, meio que... Antigamente tinha muito isso, né? Como a Copa do Brasil terminava no primeiro semestre, os times que eram campeão geralmente entravam no Campeonato Brasileiro mais relaxado, não entravam muito para brigar pelo título, em determinadas vezes entravam mais para não cair, né? Fala um pouquinho o Flamengo chegou um momento que o Flamengo meio que passou por uma turbulência, chegou a frequentar a zona de rebaixamento. Fala um pouquinho na sua opinião, se para você também isso aconteceu, a galera realmente fica um pouquinho mais relaxada, fica um pouquinho mais de pé mole, e demorou um pouco a encontrar ali, né, o significado mesmo do campeonato. Porque agora sim, agora o Flamengo nesse último ano, né, com o Jorge Jesus, ele foi totalmente ao contrário a esse e ficou provado que essa é a melhor solução, né? Até aquela época, antigamente, e até poucos anos atrás, não só o Flamengo, mas muitos clubes tinham essa situação, né? De quando conquistavam um título, principalmente como a Copa do Brasil, que dava a garantia da Libertadores, que é o grande objetivo de todos os clubes no Brasil, o Campeonato Brasileiro, ele sabendo da força do seu elenco, sabendo que o seu elenco não é um elenco que vai disputar o título, os clubes acabam ficando um pouco mais relaxados e só mesmo tendo essa preocupação de manutenção mesmo na própria da primeira divisão, já pensando no ano seguinte, né? Que com os anos passados agora está provado que isso não é uma forma correta de pensar, que você abrindo mão de um campeonato tão importante como o brasileiro muito cedo, apenas no meio no meio do ano, que corresponde às vezes, sei lá, a 10, 15 rodadas, que é muito pouco, você acaba passando às vezes por um problema dentro da competição pelo esse relaxamento, né, de ter conquistado um título expressivo com a vaga na Libertadores, e você acaba deixando de lado, não levando o Campeonato Brasileiro tão a sério como deve ser levado, né? Que é uma competição muito difícil. Outra coisa que, pelo menos sempre eu achei muito bacana, é que você sempre foi muito espontâneo, assim, na sua época de Flamengo, ali na década passada, até o começo dessa década também, nas suas entrevistas. E eu lembro que teve uma vez que você acabou se desentendendo com o ano treino, foi em 2006 mesmo, e depois você acabou dando uma entrevista falando que não ia pedir desculpa. Não, falou que foi antes de jogo, mas eu não vou pedir desculpa não e tal. Assim, bem espontâneo, uma coisa bem espontânea que, inclusive, a gente não vê muito hoje em dia. Queria que falasse um pouco dessa situação, se depois vocês conversaram, se vocês depois ali não fecharam a cara. Como é que foi isso para você? Fala um pouquinho. Cara, você foi bem prático, você falou tudo.
no momento, realmente, assim, a gente se desentendeu no treinamento e eu fiquei bastante chateado com ele, assim, porque foi um lance que eu driblei ele, ele me puxou pela camisa e eu ainda conversei com ele. Falei, Juan, assim vai me machucar e tal, chega devagar, aquelas coisas de treinamento. E ele também com cabeça quente, a gente acabou discutindo e ele acabou fazendo a falta, eu acabei revidando, indo para cima dele. Mas, tipo assim, logo ele chegou no vestiário também, o Fernando Zagueiro também, que era o nosso capitão, já chegou, conversou com a gente também, na mesma hora ali, já se entendeu, né? Porque foi coisa mesmo de dentro do campo, como você tá com sangue quente, acaba, às vezes, você tem atitudes que, às vezes, você tem que ter um pouco mais de tranquilidade, né? Mas só que quando você tá com sangue quente, às vezes você não consegue se controlar. Mas até hoje, depois disso a gente fez as pazes, e até hoje ele é meu amigo, hoje que ele encerrou a carreira, a gente tá sempre se falando, é meu amigo pessoal, então agora foi um desentendimento que aconteceu mesmo, como você mesmo mencionou, que na hora eu fiquei chateado, falei que não ia me desculpar com ele e tal, que nem pedir desculpa, mas foi coisa mesmo de momento, e a gente é super amigo até hoje. Tanto, a gente se lembra disso até de uma forma engraçada. Sei como é que é. Fala um pouquinho, assim, dos treinadores que você já teve na carreira, o Vinícius. Quem foi que mais te ajudou? Não é questão de melhor, pior, nada disso. Sempre, de repente, tem um treinador que pega num ponto teu que tu precisava muito melhorar ali naquela época, ou então num ponto que você estava muito para baixo e ele te deu uma autoestima. Tem esse cara? Tem. O Abel Braga foi o treinador que me lançou nos profissionais, né? E até a própria campanha de 2016, eu acredito muito, de 2006, perdão, eu acredito muito ao Valdemar Lemos, porque quando é campeão, muitas pessoas às vezes esquecem, né? Tipo assim, como ele não participou dos 2 jogos finais, foi o outro treinador agora, que eu não me recordo agora. Agora não estou me recordando o treinador dele, o que foi nosso campeão de 2006. 2006 foi o Carlinhos, eu acho, não foi? Não sei se o Carlinhos assumiu. Não, o nosso treinador na final, que eu esqueci o nome dele agora. Que ele até veio do Ipatinga, eu esqueci o nome dele agora. Ah, nem Franco. Isso, o Ney, que também é uma pessoa maravilhosa. Mas, tipo assim, toda a campanha quem fez de recuperar o time após um campeonato carioca muito ruim foi o Valdemar Lemos. Então, ele foi um cara que eu não. Quando começou a competição no Carioca, eu não tive tantas oportunidades. Que era o treinador, era o saudoso Valdir Espinosa. A equipe não fez uma boa competição, eu tive poucas oportunidades com ele. E quando começou a Copa do Brasil, não. O Valdemar já me chamou para conversar, disse que ia me utilizar mesmo. Ele disse, ó, se prepara, trabalha, que a oportunidade vai chegar, eu vou te aproveitar. E não foi diferente, ele me botou em praticamente todos os jogos, eu fui titular em todas as partidas. Só não joguei titular os 2 jogos da final, que aí já teve a troca de treinador, o treinador optou por mudar a equipe, e eu acabei ficando no banco. Mas o Valdemar, sem dúvida, foi um treinador que me ajudou muito naquela ocasião, porque foi uma ocasião meio que de transição para mim e que foi de fundamental importância, que eu fiz uma grande competição junto com a equipe, a gente foi campeão, e individualmente para mim foi maravilhoso, porque ele foi um cara que apostou em mim, entendeu? Ele bancou a minha permanência na equipe titular e eu estava fazendo bons jogos, correspondendo, e mesmo com jogadores ídolos no clube, que era o Luizão e o próprio Obina, que eram jogadores que eram muito queridos pelo torcedor, eu estava sempre jogando entre os titulares ali, e foi muito legal essa sequência que ele me deu. Qual foi, na sua opinião, o melhor jogo que você fez, o Vinícius, que você guarda assim com aquele carinho especial? Cara, foi o jogo contra o Atlético Mineiro, que nós ganhamos de 4-1. O jogo contra o Botafogo, apesar de a gente ter saído derrotado, eu me apresentei muito bem, fiquei muito feliz com a minha atuação. Teve um jogo no Campeonato Carioca, junto com o Wagner Love, que foi contra o Macaé, que foi 4-1, que ele fez 2 gols, eu fiz os outros 2 gols. Teve alguns jogos que eu fui muito bem, né? Que foi partidas assim, que me marcaram bastante, eu fiquei muito feliz. E essas 3, assim, eu lembro agora, se eu consigo destacar agora assim, de primeira. Arrependimento, Vinícius. Tem algum na tua carreira? Arrependimento, não digo arrependimento, não tem arrependimento, porque eu acho que o atleta ele está dentro do campo ali, ele obviamente ele tem atitudes corretas, atitudes erradas, às vezes ele toma decisões que ele poderia de repente não tomar, mas não digo me arrepender, porque eu acho que dentro do futebol você vai tomar decisões certas ou algumas situações você pode tomar algumas decisões erradas, mas nunca é uma situação de que você
venha causar um arrependimento como se fosse uma coisa má, entendeu? Porque eu acho que o erro faz parte. Então, eu acho que acontece. Agora, arrependimento de alguma coisa, não. Até em cima disso, depois você acabou dando entrevista falando até daquela situação da Libertadores em 2010. Que você... Sim. Naquele lance ali que, inclusive, assim, não teria... Você vê no lance com calma, você vê que assim, ainda tinha muita gente dentro da área, não era garantia nenhuma que sairia gol, que você simplesmente penetrou ali na grande área, você poderia ter a opção de cruzar para o meio, mas poderia também não acontecer absolutamente nada. Mas simplesmente pelo fato do Flamengo ter sido eliminado, acabaram pegando aquele lance ali para Cristo, né? Então, tentaram bem que colocar ali uma certa culpa naquele lance ali pela eliminação do Flamengo, que na minha opinião, nem aconteceu. Fala um pouquinho disso pra gente. Você depois falou que chegou a se arrepender de não ter cruzado para a área e tal, mas assim, na hora do calor do jogo, você de repente até sentiu um toque mesmo, até caiu, mas de repente, a gente sabe, futebol ali na hora, você tem só um milésimo para pensar, né? Você não tem, as pessoas falam depois, pô, você poderia ter feito, mas ali na hora é só você não tem um segundo para pensar. Fala um pouquinho pra gente o que aconteceu na sua visão ali. Não, como eu falei para você, tipo assim, como você mesmo mencionou. Quando as coisas dão certo, é muito legal. Mas só que quando acontecem situações, ou seja, um jogador faz um gol contra, ou comete um pênalti, ou erro como eu tive, algumas pessoas querem pegar isso e tentar rotular a sua passagem por um erro, entendeu? E eu não vejo dessa forma. Errei sim. Admito que errei. Tentei uma situação, senti um toque do jogador, de repente tentei uma jogada e fui infeliz nessa escolha, ponto. Mas não vejo isso de uma forma para quererem assim, acreditarem toda uma eliminação em cima de mim, entendeu? Até porque o primeiro jogo nós saímos do Maracanã derrotados. Nós não saímos vencedores do primeiro jogo. Então, eu tive uma escolha que não foi feliz, não resultou numa situação positiva para a gente. Acabamos sendo eliminados, sim, eu assumi meu erro publicamente, mas não acho que eu fui o culpado exclusivo pela eliminação da nossa equipe. Porque foi uma sucessão de erros. Nós perdemos também o primeiro jogo. E lá nós estávamos perdendo também. Então, foi um erro que eu assumo. Já assumi isso várias vezes diante do torcedor do Flamengo, seja com outros veículos de comunicação que me entrevistaram. Mas não acho que isso... Algumas pessoas, às vezes, acham que tem essa situação para tentar diminuir o que foi minha passagem pelo Flamengo, entendeu? Então, eu não acredito isso a toda a minha passagem pelo Flamengo, porque eu sei que eu fiz muito mais coisas positivas do que erros, entendeu? Então, foi um erro, sim, eu assumo. Infelizmente, tive uma escolha no momento que não foi a escolha correta, foi uma escolha errada, acabou não dando certo. E ponto, mas eu acho que da minha parte nunca faltou empenho pelo Flamengo, nunca deixei de fazer o meu melhor, e tanto que até hoje alguns torcedores questionam isso, mas a grande maioria lembram de mim bem do Flamengo, me elogiam, estão sempre me colocando palavras que me incentivam, então eu sou tranquilo quanto a isso, porque eu sei que quando eu errei, eu paguei pelo erro, assumi o meu erro, mas também não acredito a minha passagem toda pelo Flamengo, mais de 10 anos dentro do clube, a um erro exclusivamente. Quando acabou ali naquele calor do jogo, ali dentro do vestiário, você já caiu em si a sensação que você tinha errado ali ainda? Porque você falou isso depois, tá? Você depois analisou com calma ali, acho que na explosão do jogo, de repente, você de fato achou que ter sido trocado, ou então pode ter sido ele. Ali, depois ele acabou o jogo, você chegou a falar com o pessoal, pô, desculpa, alguma coisa ou não? Ou você simplesmente achou que realmente tinha sido trocado e também ninguém comentou nada, porque assim, uma coisa é o lance repercutir aqui fora, outra coisa é lá dentro, vocês não sabiam de nada. Entendeu? Então, quando chega no vestiário, vocês não sabem se foi ou se não foi. Então, às vezes alguém chegou para tu e falou, Vinícius, o que aconteceu ali? Tu foi tocado mesmo? Aconteceu isso? A galera chegar e perguntar para você? Houve conversas sobre esse lance lá dentro? Não houve nenhum tipo de conversa, não. Até porque quando o lance aconteceu no próprio final do jogo, o próprio David Braz, que eu me recordo bem, foi correndo em direção ao juiz, questionando o juiz pela marcação de um pênalti. E dentro do vestiário ninguém falou nada, não. Assim,
Eu também não falei nada com os jogadores, saí, todo mundo assim com o clima chateado pela eliminação, mas ninguém me questionou, ninguém falou nada comigo e as coisas seguiram. E depois teve essa repercussão de pessoas da imprensa ter falado e tal, que não foi pênalti, que foi simulação e tal. Mas, enfim, como eu mencionei, errei sim, mas não me coloco exclusivamente como ocupado pela eliminação, entendeu? Até porque eu acho que é muito injusto, tanto quando por eliminação ou por uma conquista, você acreditar apenas um jogador o motivo da situação, entendeu? Nem se eu tivesse feito o gol da vitória, não significaria que eu fui o melhor, que eu que salvei o time. Assim como eu, por errado um lance, também não quero acreditar exclusivamente a mim toda uma responsabilidade de uma eliminação. Com certeza, isso aí realmente o torcedor tem muito essa paixão e acaba, de repente, como eu falei no começo, ele acaba pegando um lance que para Cristo e se agarra naquilo ali. Para você, Vinícius, você ainda estava mais novo, tal, cabeça meio assim. Como é que foi para você depois que você saiu, viu repercussão negativa, te abalou um pouco? Na sua opinião, isso acabou te prejudicando um pouco em questão de confiança, autoconfiança você dentro do campo? Olha, é lógico quando acontece fatos assim negativos, uma repercussão negativa, as pessoas começarem a te criticar de uma forma assim constante, lógico que todo jogador ele sente um pouco isso, aí não é só eu. E o jogador falar que ele não sente isso quando está passando por um momento difícil, que está sendo criticado, é mentira. Então, a gente passa assim por um momento difícil, infelizmente, depois disso também a nossa campanha no Brasileiro também não foi das melhores, nós perdemos o Wagner Love e o Adriano, que eles saíram do clube, e eu acabei também fazendo uma função que eu não vinha fazendo, que era de centroavante, que eu vinha jogando mais recuados deles, e sim, não só eu, mas eu também, como a equipe toda, mas eu também tive o meu rendimento abaixo, né? Perdi um pouco aquela sequência que eu vinha fazendo muito bem, e, obviamente, sim, quando você começa a ter uma sequência ruim e a equipe também, os resultados não ajudam, obviamente que isso prejudica. E aí, querendo ou não, atrapalhou um pouco, sim, por também toda essa situação da equipe também não ter feito um início bom de brasileiro, né? Daquela época ali, cobrança de torcida, enfim, quem foi que mais te ajudou? Teve essa pessoa que mais te apoiou nesse momento complicado para você? Cara, eu acho que os próprios jogadores mesmo, cara. Nenhum jogador, em momento nenhum, me criticou, me distratou, quis brigar comigo, quis reclamar comigo, de forma alguma. Pelo contrário, todos os jogadores, até a própria comissão técnica, também, todo mundo me deu força, disse que estava comigo, que eu poderia, que depois todo mundo analisando, eu realmente tinha errado, mas que a gente estava junto nessa situação. Então, pelo contrário, eu não fui criticado pelo meu grupo de trabalho. Todo mundo continuou confiando em mim, continuou me dando força para trabalhar. Só que, infelizmente, quando acontecem erros assim, que ocorre uma repercussão negativa, obviamente isso vai ser criticado. E você tem que saber absorver isso. Até porque quando eu estava jogando também, que estava muito bem, as mesmas pessoas que te elogiam também, quando acontece, está num momento ruim, são as mesmas pessoas que vão te criticar. E a gente, como atleta profissional, tem que saber entender isso também, né? Que quando as coisas não vão bem, que a gente vai ser criticado, a gente tem que saber absorver isso também. Fala um pouquinho assim, você passou a maioria da tua carreira no Flamengo, que é o clube com mais pressão no Brasil, inegavelmente, né? Tem maior torcida, então a pressão do Flamengo ela é muito grande, né? E você passou em momentos lá que as coisas hoje, assim, tá tudo azul, né? Contas, o Flamengo muito bem estruturado na tua época, apesar do Flamengo ter montado um grande time em 2010, 2009 para 2010, as coisas administrativamente não eram tão boas como é hoje. E depois você também acabou passando, por exemplo, no Grêmio, que é um time de camisa também. Queria que você falasse um pouquinho da diferença, Vinícius, da pressão, né? Eu converso com vários jogadores e às vezes rola um tipo de comparação entre pressões em times grandes. Mas no Flamengo é muito maior. Alguns dizem que no Flamengo é muito maior. Outros dizem que não, que tem equipes que se equiparam. Você que conseguiu passar por times grandes, fala um pouquinho do que você pensa sobre isso. Pressões em times grandes. Você acha que no Flamengo é incomparavelmente maior? Cara, eu acredito que sim. O Grêmio tem muita pressão,
porque também é um time grande no Sul, e lá porque são 2 rivais, né? São apenas 2. Aqui no Rio nós temos 4 grandes camisas. Mas, independente disso, mesmo o Grêmio tendo muita pressão, eu ainda coloco o Flamengo como principal. Porque o Flamengo é diferente no sentido que o torcedor é muito apaixonado pelo clube. Por mais que os outros torcedores sejam também pelos seus clubes, o torcedor do Flamengo é aquele torcedor que, desde aquela arquibancada antiga, que o torcedor, às vezes, estava passando necessidade, ia para o estádio, apoiar o torcedor, e a torcida é muito grande. Onde que você vai? Você joga fora de casa. A torcida do Flamengo acaba sendo, como visitante, maior do que a torcida local. Então, não tem dúvida. E no Flamengo, tudo é uma repercussão muito grande. Se você está muito bem, o torcedor te coloca na seleção. Mas agora, se você também está muito mal, ele quer que você não vista a camisa do clube. Então, inegavelmente, o Flamengo, em termos de pressão, ainda com sobras ainda, o grande time do Brasil ainda de pressão. E hoje, Vinícius, você acompanha? Como é que você enxerga? Você vê semelhanças entre o Flamengo hoje com algum Flamengo, por exemplo, de 2010, 2009, o Flamengo também tinha um grande time. Claro que hoje a situação financeira, como eu falei, é outro patamar, inclusive. Mas fala um pouquinho da sua visão hoje do Flamengo, que o Flamengo se transformou, se você tem acompanhado. Não, acompanha sim, sem dúvida. O que difere o Flamengo das gerações passadas, porque eu acho que o nosso time de 2010 também era uma grande equipe. E aí você comparar elenco por elenco, aí a gente deixa a critério de vocês que analisam o futebol. Mas, sem dúvida nenhuma, o que diferencia o Flamengo de hoje das outras gerações, da minha geração, da geração do Ibson, da geração do Diego, goleiro também, eram gerações que o nosso time também era muito bom, mas só que o Flamengo hoje, num todo, ele é muito forte. Como você falou, a estrutura é diferente, o clube hoje paga rigorosamente em dia, o Flamengo paga premiações, o Flamengo hoje tem uma estrutura de CT que é equiparada, que é comparada com vários clubes da Europa. Entendeu? Então isso também faz diferença, porque o Flamengo hoje, além de ter um elenco de jogadores tecnicamente falando muito acima da média, que realmente estão muito bem, eles também têm todo esse suporte que, por exemplo, a nossa geração não tinha 10% do que eles tinham hoje de estrutura. Né? E comparar a parte técnica, aí cada um tem a sua maneira de avaliar. Mas agora, o que os jogadores do Flamengo hoje têm de estrutura, de toda uma situação que projeta um atleta para ele render em alto nível, isso, sem dúvida nenhuma, difere ele de todas as gerações que o Flamengo já teve. Porque a estrutura que os jogadores têm hoje, as outras gerações não tiveram. O Ninho do Urubu hoje tem tudo para os jogadores. Os jogadores podem, quando treinam 2 turnos, conseguem descansar no clube, tem uma refeição. Na minha época, por exemplo, a gente ia treinar 2 turnos, a gente tinha que sair do clube. A gente ia para o shopping almoçar, a gente às vezes dormia dentro do carro, às vezes a gente ia para casa de algum amigo que morava lá perto, porque eu morava em Niterói, era longe, não tinha como eu vim para Niterói, para depois voltar para Vargem Grande. Então isso tudo faz diferença. Um elenco forte, com toda uma estrutura por trás, que te propicia você fazer o teu melhor, em termos de preparação física, em termos de suplementação. Hoje o Ninho do Urubu é um mundo. Então, isso, sem dúvida nenhuma, auxilia ainda mais os jogadores que estão lá a desempenhar o seu melhor futebol, sem dúvida. Até por conta disso aí também, o Vinícius, esse é um ponto muito importante que é pouco falado, né? Que é o fato do Flamengo hoje ter uma estrutura sensacional envolvendo todos os aspectos. Não atrasa salário, pode fazer o que você falou aí, do cara treinar 2 turnos, ficar no clube. É uma estrutura de outro planeta. Inclusive, a parte clínica do Flamengo melhorou demais, onde os jogadores se lesionam e acabam tendo, pela estrutura que o Flamengo tem, acabam conseguindo voltar mais cedo do que, de repente, voltariam. Enfim, são diversos fatores. Você acha que até por causa disso aí também, times da sua geração, até que você não tenha participado também, mas ali de 2007 a 2010, onde o Flamengo teve grandes times também, até um pouquinho para trás, de repente, de repente não chegaram tão longe na Libertadores, até por conta dessas dificuldades também. Você acha que se as coisas fossem minimamente melhores, o Flamengo já teria muito tempo conquistado, por exemplo, a Libertadores? Eu acho porque o elenco de hoje é muito forte, a gente sabe disso. Mas teve vários elencos, por exemplo, o elenco do Ibson, que eles foram eliminados para o América do México. O time do Flamengo era um timaço. Com ele, com o Renato Augusto, o Léo Moura, a Juan, era um timaço.
que infelizmente também ficou pelo meio do caminho. E eu, sem dúvida nenhuma, a estrutura que o Flamengo tem hoje, eu acho que isso facilita muito o rendimento dos atletas, entendeu? Então, hoje o jogador do Flamengo ele não se preocupa com nada, entendeu? O salário, o Flamengo paga dia 10 e os caras recebem, às vezes, dia 7, dia 8, já estão recebendo o seu salário, entendeu? Dentro do clube, como você mesmo mencionou, os caras têm a estrutura de campo bom, tem vestiário bom, tem a estrutura quando treina 2 turnos, os caras ficam no clube, toda a suplementação pós-treino. Isso, sem dúvida nenhuma, aumenta o desempenho. A parte médica, eu lembro da final da Libertadores que eu assisti aqui na minha casa com meus amigos. O Arrascaeta, há 20 dias atrás, ele tinha feito uma cirurgia no joelho, uma artroscopia, e ele jogou uma final 90 minutos. Entendeu? Então, com todo respeito, na nossa geração, não pela qualidade médica, capacidade dos médicos, não, que eram os mesmos. Inclusive, o chefe lá é muito meu amigo, que era o Totanuri. Continua sendo... o material humano era tão bom quanto o da nossa época, que eram as mesmas pessoas. Mas eles não tinham material para trabalhar como eles têm hoje. A estrutura médica hoje é sensacional. Então, isso, sem dúvida nenhuma, ajuda os jogadores, o clube em si, a projetar grandes conquistas. E hoje o Flamengo não tem um limite de conquista. O Flamengo quer conquistar tudo. Por quê? Porque tem estrutura para isso. Você já falou aí de uma das dificuldades de vocês, por exemplo, era em treinos de 2 turnos, vocês não podiam voltar para casa, tinha que ir comer no shopping, dormir no carro, enfim. Conta aí mais alguma dificuldade que você tinha na sua época que hoje, por exemplo, os caras não têm. Questão de vestiário, de estrutura. Você sabe que a estrutura do Flamengo na década passada era bem precária, não é novidade para ninguém. O Flamengo atrasava o salário mesmo, todo mundo sabe disso, não é novidade. Só que queria que tu falasse um pouquinho de algumas dificuldades que vocês tinham na época que hoje não passa nem perto, por exemplo. O que você acabou de falar, a estrutura de vestiário. Era a estrutura de container que, a gente treinava, quando treinava à tarde, era um calor imenso para depois a gente voltar do campo para tomar banho. Na época não tinha nem ar-condicionado no nosso vestiário, entendeu? Por exemplo. Então, tipo assim, eu lembro como se fosse hoje, quem botou o ar-condicionado lá foi o Adriano Imperador. Pra você ter uma ideia. Ele pegou, botou do bolso dele 2 ar-condicionados no nosso vestiário, entendeu? Então eram situações que hoje o Flamengo não passa, porque a situação financeira do Flamengo hoje é confortável, é muito boa. Os caras conseguiram reorganizar o clube. Na nossa época, o clube passava por muitos problemas financeiros. Como você mesmo falou, que não sou eu que estou falando, qualquer jogador da minha geração vai falar isso. Entendeu? Então, sem dúvida nenhuma, isso atrapalha um clube, sim, no dia a dia. Porque hoje, futebol, para você fazer em alto nível, todo mundo sabe que você precisa de dinheiro. Que os clubes hoje que tem pouco orçamento são os clubes que passam dificuldade nas competições. Isso aí a gente sabe que é uma coisa prática. E na nossa época, sim, o fato do Flamengo não conseguir ter uma condição financeira estruturada também atrapalhava um pouco o nosso trabalho. A gente não pode dizer que era 100%, por que não? Porque o produto final é dentro do campo, são os resultados. Não tem como você botar essas coisas como culpa. Mas são coisas que auxiliam também uma alta performance. Pra gente fechar, Vinícius, eu queria que tu falasse se tu pensa em... Já passou pela tua cabeça em terminar a carreira lá? Como é que estão os seus objetivos a curto prazo? Claro que essa pandemia, creio que atrapalhou a vida de todo mundo, mas como é que estão os seus objetivos a curto prazo e já emendando se você pensa em terminar a carreira no Flamengo, se isso passa pela tua cabeça? Cara, como você me falou, essa pandemia a gente não sabe o que vai acontecer, né? Eu tava no último clube agora aqui na Portuguesa, infelizmente tive uma lesão muito grave na panturrilha que acabei não conseguindo jogar. E aí acabei me desligando do clube. Mas em relação ao Flamengo, eu tenho um sonho, sim. Teria uma vontade, sim. Para mim, acho que seria um prazer muito grande se eu fizesse pelo menos um jogo assim de despedida, sabe? Eu acho que seria legal. Eu me sentiria muito honrado, porque foi o clube que eu comecei e seria legal ter um último capítulo dentro do Flamengo, né? Para mim, com certeza. Já pensei nessa situação, sim. Não sei se vai acontecer, mas é um desejo meu, sim. Eu ficaria muito, muito honrado por isso, se isso acontecesse. Mas você falou que se desligou já da Portuguesa contra a lesão, mas você pensa em voltar a jogar ainda esse ano? Como é que tá a tua cabeça em relação a isso? Eu vou analisar algumas situações, né? Vou esperar voltar essa pandemia, vou ver o que pode aparecer de proposta, né? Para ver o que seria interessante para poder estar jogando. Porque eu também
sempre penso em jogar em alto nível, não penso em estar dentro do clube e jogar por jogar, né? Então, tendo uma situação que eu possa voltar a jogar em alto nível, a gente analisa sim, entendeu? Não me considero um jogador aposentado, entendeu? Ainda tem algumas coisas para fazer ainda.